Vou apresentar a tela. Bem-vinda, Sandra. Vamos entrar aqui apresentando. Olha que família linda, pessoal. Então, vamos começar, né? Inara, fica à vontade, a casa é sua, pode tomar conta aí e contar essa sua história maravilhosa. Eu sempre falo que o testemunho da Inara é mais que um testemunho de cura, é um testemunho de ressurreição. E todo mundo vai entender isso depois que você contar. E aí, Inara, quando for para passar a foto, você me fala que eu vou passar, tá? Tá, joia. Flávia, eu gostaria primeiramente de te agradecer, né, por esse convite tão especial vindo de você, nossa doula, é o nosso porto seguro aí, quando a gente tem mamães gestantes, aí a gente recorre a Flávia, porque Flavinha, o que a gente faz para cuidar dessa mãezinha que tá assim, assado? Porque Pode realmente... me procurar à vontade, estou às ordens. A aromaterapia, a gente tem que ter muitos cuidados, né? E a gente tem aí a referência da doula maravilhosa, que é a Flávia, que sempre nos dá esse suporte incrível, né? Para a gente ajudar as nossas mãezinhas. E também parabenizar você, Flávia, pelo seu aniversário, que foi ontem. Obrigada. Ontem eu quarentei com muita alegria. Amém, amém, Nara. Muito obrigada. Então, vamos começar, né, gente? Também quero agradecer imensamente vocês que estão aí conosco, né? Pedir desculpa novamente por esse pequeno atraso aí, né? Mas não foi proposital. Exatamente. Enfim, já peço que vocês vão dando um like à medida que vocês vão conhecendo a nossa história aí. E compartilhem esse vídeo para outras pessoas que eu tenho certeza que vai ajudar e vai enriquecer muito, né? Porque realmente nós estamos aqui para compartilhar testemunhos de vida, de superação. Exatamente. E a Flávia apresentou aí essa minha família, o meu esposo, já estamos casados aí há 30 anos, né? Na verdade, são 32 anos de união. Parabéns. E aí a gente constituiu essa família incrível, né? A minha vida, a minha paixão, são os meus filhos, minha mãe, meu esposo, né? A Stephanie tem 30 anos, o Arthur tem 11, a Júlia tem 22. Gente, tem um rapinho do tacho, né? Que gracinha. A rapinha do tacho veio assim para completar e fechar com chave de ouro. Que lindo, Inara. Pois é. E aí, eu sou professora também, né? E entrei aí nessa missão, né? Eu falo que a Doterra é uma missão na minha vida, por conta do meu próprio testemunho, que eu quero contar para vocês hoje, porque realmente é um exemplo de superação, né? Tem pessoas aí como a Risa, né, que é uma amiga minha da igreja, ela me viu, né, nos momentos assim bem difíceis, até indo para a igreja de cadeira de roda. Olha, né? Só. Flavinha, tem a Dalminha, tá querendo entrar e não tá conseguindo, manda para ela, por favor. Né? Então, assim, eu passei por momentos muito difíceis na minha vida. Queria que você compartilhasse para a tela, Flávia, para me contar como é que tudo começou. Né? Ai, a Dalminha quer entrar? Dalminha quer entrar. Não apareceu aqui. Ela conseguiu... Será que ela está mandando o link? Não sei. Deixa eu mandar o link aqui para ela. Pode ir falando, Inara, vou só mandar o link para ela aqui de novo. Tá, joia. Então, assim, gente, eu comecei muito, muito doente. A partir dos meus 23 anos, eu comecei a dar picos de crises, assim, de muita dor na coluna, dor nas articulações, nos ossos, né? E a partir daí comecei a fazer alguns tratamentos, né, no ortopedista, no reumato, enfim, e nunca eles encontravam a causa, né? Falavam, ó, você tem 3 hernias de disco, tem algumas descompatias degenerativas, mas não justifica essa dor intensa que você sente. Olha só. E à medida que os anos foram passando, né, aí foi cada vez mais se agravando. Aí,
quando eu estava mais ou menos, há 2 anos atrás, literalmente, eu cheguei ao fundo do poço, né? Foi a época que eu realmente tive que andar de cadeira de roda, e eu passei por 5 bloqueios na coluna, né, para Meu poder Deus. andar. Eu já estava no limite, eu não conseguia, os médicos já não iam fazer mais nada na minha coluna de bloqueio, porque realmente já estava afetando os órgãos. E os médicos já tinham falado que a próxima etapa seria colocar uma bomba de morfina na minha coluna ou um marca-passo. Meu E aí Deus. eu estava na direção de uma escola, aquilo foi mesmo que o mundo desabar, né? Eu sou uma pessoa muito elétrica, muito movida à atividade, a fazer coisas que eu gosto, e aquilo ali parece que era um diagnóstico de morte, né? Com Bom, ali certeza. era um passo para que eu não tivesse mais uma vida social, não pudesse mais trabalhar, e já estavam cogitando uma possível aposentadoria por invalidez. Foi aí também Meu que eu entrei em Deus. depressão profunda, né? Nessa mesma época, eu conheci um médico aqui em Brasília, muito bom a referência, ele é médico dos médicos, assim, mais na área da fibromialgia. E quando ele me diagnosticou, ele falou, Inara, ele já é um senhorzinho de idade, né? E ele olhou para mim e ele falou assim, você é uma das minhas pacientes que, dos 18 pontos de fibromialgia, todos estão inflamados. Né? Não tem Meu nenhum Deus. ponto em você que não está inflamado. Então, assim, quando ele falou aquilo, aí a ficha caiu, né? Que eu já não tinha mais esperança, né? Então, aí eu já estava com depressão, eu já estava muito obesa, eu estava tomando 17 medicações, né? E tem as fotos aí, Flavinha, das internações por onde eu estive, né? Ao longo desses 2 anos foram internações muito intensas, né? Foram 5 internações, 5 bloqueios, e não eram internações de 1 mês, 2 meses, né? Era muito tempo. Eu ficava ali 2 meses e meio, 3 meses. Deus. Então, era assim, era muito sofrido, porque eu tinha que deixar meu filho, minha casa, minha família, eu estava literalmente nas mãos das pessoas, né? Minhas filhas que cuidavam de mim, né? Que me davam Sim. banho, meu marido, enfim. E E não era aquilo deixar por uns dias, era muito tempo, nem nada. era muito tempo, era muito tempo. E cada vez que eu voltava mais debilitada. Essa foto que você está mostrando aí, Flávia, era quando eu voltava para casa, Meu né? Então, Deus. eu estava muito inchada, era muito sofrimento, eu só chorava, eu não dormia, eu não me alimentava, eu já não queria tomar os medicamentos, né? Eu só pedia para Deus me levar, eu já não tinha mais nenhuma esperança de algo que pudesse mostrar uma saída. Né? E eu sempre falo que eu sou muito religiosa, eu sempre coloco Deus na frente das coisas que eu faço, eu sempre busco entregar minha vida nas mãos de Deus, da minha família, né? De tudo que eu Amém. faço, me proponho a fazer. E eu falava muito com Deus, falava, Deus, se eu não tenho mais nada para fazer aqui na Terra, me leva. Né? E eu sempre me emociono quando eu falo isso, porque é muito doído você com 43 anos, na época eu estava com 43 anos, no auge da minha carreira, né, profissional, com tanta coisa para fazer, com um diagnóstico praticamente de invalidez, né? Exatamente. Então, assim, Cogitando a hipótese de pleitear uma aposentadoria por invalidez para ficar o resto da vida em cima de uma cama sentindo dor. Meu exatamente. Deus. Então, era muita medicação, eu tomava morfina, diariamente, meus rins já estavam muito sobrecarregados, meu cabelo caía, minha pele encheu de ferida, porque era muita toxinas, né, pelo corpo. Então, assim, eu estava literalmente não tinha mais o que fazer. E aí, quando a Dalminha chegou para mim, né, a minha prima, minha irmã, né, chegou para mim e falou, prima, eu tenho uma solução para você. Eu falei, o quê? Como assim? Né? E aí ela chegou para mim e falou, olha, meu pai ficou bom, né, meu pai está bem melhor diante dos problemas que ele tem. Ele tinha uma ferida crônica muito grande na pele, umas manchas terríveis que doíam muito, nada conseguia resolver aquele problema dele. E a Dalminha comprou por curiosidade os óleos essenciais, né? E começou a usar na família dela, começou a usar no meu tio por acaso, sem acreditar muito. E aí foi
pouco tempo depois, meu tio começou a desinflamar a pele dele, as mãos começaram a se regenerar, né? E ele foi ficando bem, e a minha prima, sabendo do que eu estava passando, ela falou, olha, se meu pai, depois de 8 anos, conseguiu esse resultado, eu tenho que mostrar isso para a Inara. Meu E aí foi Deus. quando ela me ligou, desesperada, e falou, olha, prima, eu tenho uma solução para você. E aí, quando ela falou dos olhos, eu me lembro muito bem que eu falei, prima, não tem isso, eu tomo hemorfina todo dia, como é que olhinho vai resolver meu problema? Eu ainda desenhei da cara dela, né? Eu não Verdade. tenho mais solução, eu não presto mais para nada, eu já não tinha assim mais vontade de viver, sabe, Flávia, quando isso Meu aconteceu. Deus. Então, eu já não estava mais participando dos meus grupos de amigos, eu já tinha parado de ir para os lugares que eu mais gostava, eu só ficava vegetando em cima da cama. E eu E, me Nádia, o lembro seu muito filho era pequenininho, né? hoje ele está com 11 anos, ele estava com 9. E foi Meu uma fase Deus. muito difícil para mim, Flávia, porque eu passei 2 meses e 13 dias sem ter meu filho no hospital. Meu E aquilo era Deus. muito difícil para mim, porque eu ia de cadeira de roda até a parte da sacada, né, do prédio, e do nono andar eu olhava lá para baixo e dava um tchau para ele, né? Então, meu Deus. São coisas assim que a gente não sabe É nem muito como que conseguia dar conta, né? Meu Deus. muito difícil. E aí o médico, com dó de mim, né, ele liberou o Arthur, tem até umas fotos com ele lá dentro do hospital, para me dar uma força, né, É, para me dar uma alegria ali naquele momento. Então, eu passava muito tempo sem ver o meu filho, as minhas filhas conseguiam estar sempre comigo, mas ele não, por ser pequeno, né. o hospital Então, eu passei restringe. momentos muito difíceis. Gente, nada tirava minha dor. Eu passei por todos os especialistas possíveis, e quem tem dor crônica sabe que é assim. Eu fazia fisioterapia, eu fazia pilates, eu fazia acupuntura. Eu travei no pilates, Flávia, eu saí carregada pelo corpo de bombeiro no pilates, Meu para você Deus ter do uma céu. ideia. Né? Então, assim, eu não conseguia fazer nada. Parece que meus ossos eram de vidro, né? E aí os médicos falavam, Nara, não tem como você sentir tanta dor. E só quem tem fibromialgia sabe que tem como. Tem Porque a como. fibromialgia é uma dor extrema, é uma dor assim que te incapacita, que você consegue sentir dor no fio de cabelo, você fica intocável. Meu filho, quando me abraçava, eu sentia dor. Meu marido não podia me tocar, que eu sentia dor. É uma coisa insuportável, é como se você tivesse toda inflamada, né? Então, assim, eu sei que tem muitas pessoas que vivem nessa situação, né? É, Exatamente. de acordo com a Organização Mundial de Saúde, Flávia, 37% da população no Brasil sofre de dor crônica. E sem falar na fibromialgia, né? Então, isso é muito grave, são 60 milhões de brasileiros sentindo dor nesse momento que a gente está falando. Meu Então, Deus. é quase que uma epidemia mesmo, sabe? 80% dos brasileiros estão passando por dores nesse momento. Se não estão com dor crônica, vão passar um dia. Então, a Organização Mundial de Saúde faz sempre esse alerta dos cuidados que a gente tem que ter, né? A questão genética, né? A falta de atividade física, mau hábito de alimentação, né? Então, a gente tem que buscar estar sempre com hábitos saudáveis, buscar sempre ter uma alimentação saudável adequada, né? Preciso. E a minha alimentação era muito, muito ruim. Era muito ruim mesmo. Então, eu comia muita massa, eu comia besteira, era refrigerantes, desculpa. Eu me empanturrava de coisas que não fazia bem para a minha vida. E aí, tudo isso chegou assim de uma forma tremenda na minha vida para mim poder me olhar, né? Eu ia Exatamente. com raiva para a academia. Então, eu era uma pessoa que eu falo, gente, eu era muito desleixada com a minha vida. Eu gostava de cuidar de todo mundo, mas eu não gostava de me olhar, de me cuidar. Olha E aí, só. quando os olhos chegaram na minha vida, Flávia, eles foram tão impactantes, porque, igual eu te falei, meu marido, ele foi buscar os olhos na casa da Dalminha, né? Então, ele saiu aqui do Gama, foi lá na Zanotti pegar os olhos, e eles me passaram, eu e minha mãe me passaram a dar esses olhos escondidos, porque eu já não estava querendo tomar mais nada.
E aí, Olha, quando eu comecei a tomar os óleos, eu me lembro muito bem que eu estava 12 dias sem dormir. meu Então, Deus, era Inara. dor terrível, terrível, eu não conseguia dormir, eu cochilava e acordava gemendo, eu cochilava e acordava gemendo, eu não deixava ninguém dormir, era aquela agoniação. E aí, 2 dias depois que eu tomei as cápsulas, né, a Dalminha fez cápsula de morfina para mim, fez blend de massagem, eu achei Uhum. que eu estava tomando comprimido, como essas bombas, né, era tantos medicamentos que eu Ah, tomava eles cheio. estavam te dando no meio da sua medicação, você já está tomando medicação. Exatamente, Olha, exatamente, Cláudio. Eu tomava como se fosse qualquer remédio, né? Como se fosse qualquer comprimido mesmo. E aí eu uhum, dormi depois desses 12 dias. E aí eu perguntei para o meu marido, "Amor, o que que você me deu de diferente?" que eu consegui dormir. Eu consegui dormir. E aí ele olhou para mim e falou, amor, eu tô te dando os medicamentos que eu fui buscar na Dalminha. Eu falei, o quê? Como assim? E aquilo me impactou de um jeito, Flávia. Porque eu falei, gente do céu, como assim? 12 dias sem Sim. dormir, todas essas medicações, saindo do hospital e não estava tendo paz, não estava tendo alívio. E aí eu comecei a usar os óleos, ele pegou e fazia massagem, fazia os blendzinhos para poder ter uma noite de sono tranquilo, e era massagem de 3 em 3 horas, e eu fui começando a renascer, Meu Deus. literalmente. Começando a renascer mesmo. E aí, com pouco tempo, eu já conseguia sentar na cama, eu já não levantava mais, eu já não chorava tanto de dor, e as coisas foram mudando, as coisas Essa foram se todos eram os transformando. remédios que você tomava, né, Inara? Isso. Gente, aí são 17 medicações, é porque está cortada, mas aí tem Meu Deus. muita medicação. Isso são os químicos, né? Fora as outras coisinhas, né? Que eram os chás, os naturais, né? Então, Inara, seu foi salário ia todo na farmácia. praticamente, Flávio, 80% era de remédio, Meu Deus do céu. 80%. Então, era bem complicado, né? Então, aí tem algumas fotos que a Flávia vai passando, que são das minhas internações. Gente, eu cheguei a 112 quilos, Meu né? Deus. Então, eu estava extremamente inchada, muito inchada mesmo, muito intoxicada. E aí, quando a Dalminha me passou os protocolos junto com a Giza, que é a nossa aromaterapeuta, eu comecei a usar, né, os medicamentos, e aí eu fui fazendo que a base do tratamento é o detox e a desparasitação, né, Flávia? Então, a gente Exatamente. A gente começa por ali. exatamente. Hoje, nós somos aromaterapeutas de paixão, né? Porque é um tratamento de missão, realmente. As pessoas precisam conhecer isso, as pessoas estão sofrendo demais, estão cada vez se intoxicando, vão ao hospital, sai com 2, 3 remédios, vão para outro especialista, sai com mais 2, 3, e vai para outro especialista e o outro vai mandando para outro, e assim vai só complementando a medicação e você vai só se intoxicando. Melhora de um lado, piora de outro. E a gente, a partir do momento que a gente vai estudar aromaterapia, a gente trata muito dentro da questão da medicina chinesa, né, Flávio? Exatamente. Então, diferente de nós ocidentais, os orientais, eles procuram ter uma vida muito saudável. E eles tratam o corpo, não só o corpo, eles tratam a mente, o corpo e o físico. Então, não adianta o seu corpo estar bem se o seu emocional não está bem. Então, é um ciclo que vai se renovando. Então, isso fez muito sentido, porque eu estava destruída não só fisicamente, o meu emocional estava destruído. Eu já não tinha mais sentido de viver, né? E aí, como que eu ia ficar bem? Remédio nenhum ia trazer essa solução para mim, né? Então, é muito complicado isso. E aí, a medicina chinesa, Flávia, ela faz justamente isso. Ele vai alinhar o nosso corpo de uma forma muito plena, né? Então, por isso que a Exatamente. gente faz uma boa anamnese nos nossos interagentes, a gente orienta isso, porque a gente estuda sobre isso, a gente tem propriedade do que está falando, né? Então, através de um detox e de uma desparasitação, nós somos capazes, né, de limpar os nossos órgãos internos, fazer uma boa limpeza do nosso fígado. O fígado é uma máquina muito poderosa,
Se está Demais. poluído, a gente tem fadiga crônica, dores intensas no corpo, muitas dores de cabeça, mal-estar, assim como os parasitas. E todos nós temos parasitas, tanto os benéficos quanto os maléficos, né? E aí a gente, através de uma desparasitação, a gente consegue eliminar esses bichos do nosso corpo, da nossa vida. E aí o nosso corpo, que é a nossa casa, estando limpa, a gente consegue cuidar ali, especialmente dos demais órgãos, né? E da questão física, emocional e vibracional. Porque os óleos essenciais, eles vão atingindo a nossa vibração. Porque nós somos energia, né? A gente é corpo, mente e movimento. A gente vive trabalhando, buscando, interagindo. O nosso cérebro, ele não para. Né? Então, os óleos essenciais ele tem esse poder também de interagir vibracional, na nossa parte vibracional, ativando ali o nosso sistema límbico, né? A deixar a gente mais saudável, com a mente mais tranquila, né? Com a mente mais calma, mais focado nos nossos objetivos, no que a gente deseja, no que a gente almeja, né? Então, foi isso que os óleos essenciais fizeram na minha vida. Ele fez essa limpeza interna, e os resultados físicos apareceram. Então, por que que muitas vezes uma pessoa fala assim, Nara, me indica um óleo para dormir. Aí eu falo, opa, pera lá. Exatamente. Qual é a causa dessa sua insônia? O que está te fazendo ficar noites em claro? Por que que você está acordando cansada? Qual o horário da noite que você tem acordado? Porque dentro da medicina chinesa, a gente vê o quanto que o pulmão interfere nesse sistema, né? Ali de 3 a 5 horas, que é o horário que as pessoas mais acordam, está ligado muito ao pulmão. Se a Exatamente. pessoa acorda de de meia-noite a 1, 2 horas, está ligada ali ao coração. Então, a gente tem que saber qual é o órgão que está sendo afetado por aquele desconforto, por aquele problema, né, Flávio? Então, dentro Exatamente. dessa anamnese que a gente faz nos nossos interagentes, é para descobrir o que que a pessoa está passando, qual o problema que ela está sentindo. É importante que a gente procure se conhecer, se perguntar todo dia, por que que eu estou com tanta raiva dentro de mim? Porque a raiva vai atingir o seu fígado. Sabe essa pessoa que vive com raiva, de mau humor, rancorosa? Até a semblante da pessoa muda, né, Nara? Não A muda. fronte dela é uma fronte enrugada, fechada, o Exatamente. Você vai dar um queixo está bom dia sempre para para baixo. isso. Exatamente. Vai dar um bom dia para quê? Para quem? Não te dá um Exatamente. sorriso, né? Pessoas que vivem numa tristeza profunda, sempre tá triste, tá um dia feliz ali, uma falsa alegria. Quando você vai estudar, a pessoa tá cheia dos ites, é sinusite, é bronquite, é pneumonia, é E é uma dor de rinite. cabeça que não passa. Quem é que vai ficar sorrindo pelos cantos, dando bom dia para todo mundo com a dor de cabeça, nem Nara? Exatamente. Então, a gente vai olhando para esses órgãos de uma maneira muito especial, né? Pessoas muito estressadas, muito angustiadas, tá tudo ligado. Os nossos órgãos estão ligados, então a gente precisa ter um olhar para isso. Por que que as pessoas às vezes sentem muito medo? Aí ela vive com infecção urinária, ela vive no banheiro, porque o rim dela está contaminado, o rim dela está Exatamente. precisando de um olhar. E a gente Quem não nunca entende ouviu a expressão, né, Nara? Fulano está se mijando de medo. Por que existe essa exatamente. expressão, né? Já viu aqueles cachorrinhos, Flávio, quando escuta os fogos? Aí Isso. tudo vai correr e vai fazer xixi no poste, Vai porque eles fazer estão com xixi. medo. E às vezes, gente, é tão internalizado, é tão inconsciente, porque nós somos 95% inconsciente. Apenas 5% de nós é consciente. E aí, estudando, né, aromaterapia, a própria constelação familiar, a hipnose, a PNL, né? Isso tudo foi Uhum. trazendo um novo sentido dentro de mim.
Essas Olha dores só. crônicas que eu sentia, essas dores insuportáveis, eram de uma carga emocional lá do meu passado, lá Olha, da minha criança, né, que estava excluída, né? Para você ver o quanto que vai além a aromaterapia. vai demais. É muito perfeito, né? E aí as pessoas às vezes não tiram tempo para se ver, para se enxergar, para se olhar, para se cuidar, para se amar. Acima de tudo, se amar, Exatamente. né? Eu vejo muito, porque eu lido com mães, né, na minha Uhum. profissão, e nós estamos vivendo dias em que a nossa vida ela vai passando, se você não assumir a rédea da situação, você vai sendo engolido por um bolo de neve. Nós somos bombardeados todos os dias, de todas as formas, por informações, né, que na verdade elas são tentativas de nos manipular para nos fazer consumir algum tipo de coisa que vai beneficiar o mercado ou um tipo de economia. E às vezes às vezes chega, né, uma mamãe para mim que ela está tão focada em Nara e que o bebê dela tenha o berço mais caro, o carrinho de neném mais caro que tiver, mais da moda, igual o da fulana que apareceu na rede social, e ela está tão focada naquilo que ela está esquecendo da saúde dela, de cuidar da Exatamente. saúde dela, e eu vejo, assim, que não é questão de que a gente está desleixado, não, é que a gente está sendo bombardeado o tempo todo com esse desserviço. É um Exatamente. desserviço às pessoas. Existem propagandas com mensagens subliminares para atingir o subconsciente da pessoa e plantar, literalmente, plantar Exatamente. no nosso coração desejos que a gente não teria naturalmente, né? Exatamente. Por, é, é, Exatamente. o Hoje, que é Flávia, uma natural? É você criança. ter sede e querer beber água, ou você ficar salivando de vontade de tomar um refrigerante? O Exatamente. natural é você ter sede. Pergunta o bebê se ele quer Coca-Cola ou quer mamar. Ele quer o natural, quer mamar. Então, nós somos bombardeados, nosso subconsciente o tempo todo sendo bombardeado, sendo o tempo todo recebendo esse desserviço para plantar na nossa mente, no nosso consciente, necessidades que, na verdade, a gente nem tinha. Com certeza, Flávia. E aí, os óleos essenciais, eles vêm justamente com essa pegada da gente ser o mais natural possível. Da gente Cultivar as nossas retomar a raízes rédea da situação. da situação, Flávia. Hoje, uma criança, ela tem acesso às mídias sociais. De 8 a 10 anos de idade, uma criança tem mais acesso do que um idoso de informações. Então, o cérebro Exatamente. daquela criança, como é que vai ter foco para estudar? Como é que ela vai ter foco para fazer as coisas certas, se ela está o tempo todo com excesso de informações ali das mídias sociais? O cérebro Né? ali sendo acelerado de todas as Consumido, formas. consumido. E aí vai, as pessoas hoje, eles querem viver de uma falsa alegria. É estar bonito numa rede social, é de Exatamente. mostrar uma foto bem tirada, né? É de mostrar uma riqueza que talvez ela não tenha, né? E o essencial, que é o cuidado, que é o amor, que Quer é dar um viver, bom nem dia para nada. alguém, que é olhar para alguém quando a pessoa tá precisando, né? Então, tudo isso faz uma diferença muito grande na vida da gente. E esses valores estão sendo perdidos a cada dia. Perdidos a cada dia. Eu estava estudando outro dia um artigo científico publicado numa universidade da Inglaterra, que olha só o que está acontecendo. Há 100 anos atrás, Inara, 100 anos, se você pensar, não é nada. Não É é outro nada. dia. É outro dia. Uhum. Há 100 anos atrás, 90%, olha isso, Inara, Nossa, 90% do que é vendido no mercado hoje
não existia há 100 anos atrás, não havia sido inventado. Você imagina daqui mais 100 anos. Exatamente. Então, o que, que as pessoas compravam no mercado? Natureza. Mas o mercado Natureza. comprava arroz, Natureza. feijão, o Você viu, frango. Flávia, que, graças a Deus, né, as coisas estão sendo tão bombardeadas, mas, ao mesmo tempo, está trazendo novos conhecimentos e alertando as pessoas para isso também. As pessoas que não estão ligadas nas coisas boas. Mas essa semana mesmo, o Globo Repórter foi falando de aromaterapia. Exatamente. As Existe um nossas lives despertar falando. começando, né? Exatamente. Se a gente se apegar às coisas boas, a gente com certeza vai ter. Tem muito conteúdo bacana. Não é só o negativo. Muito. A gente aqui tem que buscar coisas boas para a gente, não se intoxicar Exatamente. dessas coisas negativas, dessas informações fake que está a todo momento ali nos bombardeando. Mas buscar coisas que Exatamente. nos renovem, né? Ter mais tempo para fazer uma boa meditação, uma boa leitura de um livro, né? Assumimos o Voltar controle da a situação, né? A gente não pode ser levado com a massa. Tá todo mundo fazendo, tá todo Exatamente. mundo, né? E tá todo mundo Exatamente. doente, né, Inara? E tá todo Exatamente. mundo sem dormir à noite. Porque muitas delas estão lá com o celular ligado, com aquela luzinha azul te incomodando. E já Exato. pensando, né? Já deitada na cama pensando como que vai ser o seu outro dia. As coisas que você tem que fazer, as coisas que você vai ter que fazer, que você vai ter que pagar, que você vai ter que trabalhar, onde você vai ter que ir e tal, parará, parará. Seu cérebro, ele não descansa, Exatamente. né? Mas E há aí um tem despertar, várias né? Há um emoções, movimento acontecendo. vem Exatamente. angústia, vem tristeza, e está ali adoecendo. E os óleos essenciais, Flávia, tem justamente essa pegada de te conectar de novo com a vida, com aquilo que é mais puro, com aquilo que é algo que vai te conectar com coisas boas, com energias positivas, com autocuidado, né? Para você ter uma ideia, um óleo de peppermint são 28 xícaras de chá da planta, olha a potência disso. Exatamente. Né? Existe um 70 vezes mais movimento forte que a própria acontecendo para planta. despertar a gente de volta para o que é vida, né, Inara? Exatamente, exatamente. E assim, Flávia, eu falo para vocês, né, que estão aí na live nos assistindo, um recado muito importante. Se veja, se ame, né? Busque se conhecer. Hoje é diário. O dia que eu estou mais triste, eu paro e falo, meu Deus, o que é que está acontecendo? O Tá que é vendo? que está me estabilizando emocionalmente? E aí eu conecto com aquela dor que eu estou sentindo, né? Que eu sei que vai gerar uma dor física, aquela dor emocional vai gerar uma dor física, ou vice-versa, e aí eu me olho. Opa, peraí, eu preciso me liberar disso. E aí a gente vai fazendo meditação, autoconstelação, auto-hipnose, uma boa meditação, para destravar isso, tirar essa dor, essa carga negativa, né? Porque se a gente vai deixando isso acumular dentro da gente, Flávio, o Já é. alvo é doença. É Ela isso. vai te pegar. Porque se você não cuida do seu corpo, a doença vai te pegar. Hoje eu tenho uma Exato. vida saudável, Flávia. Não digo 100%, mas eu busco comer alimentos que mais me agregam à minha vida. Eu faço atividade física. Graças a Eu Deus. tenho um tempo só para mim. Antigamente eu não tinha esse tempo. Eu queria cuidar, eu queria fazer as coisas, queria, sabe, aquela louca que não parava nem um Aham. minuto. Quer fazer Hoje, tudo? hoje eu sou uma louquinha, mas uma louquinha que pensa também em mim, né? Então, assim, é um recado muito gostoso que eu deixo para vocês. Conheça os óleos essenciais. Qualquer dúvida, procure a gente, né, para ter esse bate-papo, orientar vocês, porque os óleos essenciais, eles têm componentes químicos naturais, mas que devem ter certos cuidados, né? Igual a Flávia aí, ela é uma doula, ela cuida das mamães, né? Exato.
elas precisam de um atendimento mais voltado para essa fase, né? Os idosos, as crianças, as pessoas que têm pressão alta, que tem algumas comorbidades que precisam de um olhar diferenciado. E os Precisa. óleos essenciais apropriados vão fazer coisas que nenhum outro medicamento pode fazer, sem te trazer um efeito colateral grave, sem te trazer algo que vai te fazer mal à sua saúde, né? Porque você está consumindo algo extremamente puro e natural. Os óleos da doTERRA é o único óleo no mundo inteiro com certificado CPTG. Então, ele é o único óleo reconhecido pela Organização Mundial de Saúde, né, pela Anvisa, onde você pode ingerir. Então, eu estou aqui ó, com a minha aguinha saborizada. Ah, eu também, aqui, ó, no copinho da Adoro. Terra. Exatamente. Então, é pequenas coisas que a gente vai fazendo, o nosso difusorzinho aqui ligado, né, com esse aromazinho de aterrador, calmante para uma boa noite de sono. Durante o dia, ele ligadinho ali com os óleos cítricos, para você ter foco para estudar, para trabalhar, para fazer suas Ó, atividades. eu tá aqui, Nara. É, o meu tá aqui também, ó. E eu, Ligadinho. Estou aqui com esse Espermint, que é o óleo da comunicação, Flávia, e o medo olha de falar em aí, público. e eu tô com um mix da yoga, que eu tô apaixonada no kit yoga Ai, da que doTERRA. delícia. Gente, que delícia. E uma coisa muito interessante a gente falar sobre o difusor é que o difusor, ele cuida da nossa saúde enquanto a gente dorme. Se você Sim. coloca ele no seu quarto, coloca um difusor no quarto do seu filho, enquanto a gente está dormindo, a gente está inalando ali, né? A fumacinha fininha que sai ali do difusor, ela está entrando e não é um cheirinho, não é. Eu sempre gosto de deixar isso muito claro. O difusor ele não é um artigo para enfeitar a nossa casa, ele não vai soltar um cheirinho para dar aquele ar de limpeza no ambiente. Né? Exatamente, ele Isso é é muito importante, Flávia, alimento. porque as pessoas confundem muito os óleos essenciais com Isso, essências. com A essência. diferença do óleo essencial para a essência é que a essência é apenas ali um cheiro. É um aroma espalhado ali pelo ar, quando você coloca um detergente de banheiro, Isso, um detergente na pia, um desinfetante. shampoo, um condicionador que tem aquele cheirinho bom, né? Ele vai te trazer benefícios somente ali da limpeza, trazendo toxina para o seu organismo. Você está se intoxicando com aquela essência. Ao Exatamente. contrário dos óleos essenciais, porque os óleos essenciais, eles têm componentes químicos naturais benéficos à sua saúde. Essa é a grande diferença. E ali você fazendo uma boa inalação, gente, então como é que você vai fazer uma boa inalação? Você vai pegar aqui, ó, você vai pegar ali uma gotinha, vou pegar um olhinho aqui. Gente, aqui, ó, é uma bolsinha que eu carrego dentro da minha bolsa, para onde eu vou cheio de olhinho. Porque é assim que a gente vai fazendo durante o dia. Deixa os olhos espalhados pela casa, na bolsa, para onde a gente vai. Então, você vai colocar aqui, ó, uma gotinha do óleo essencial. Ó, às vezes eu não coloco nenhuma gota. Como já tá noite, eu vou colocar menos, ó. Coloca aqui, ó. Dou uma leve friccionada nas mãos. Ai, Olha que aí que delícia. delícia. E aí, Delícia. respira profundamente, por aproximadamente, gente, uns 2 minutinhos. Né? Então, você vai fazendo isso, né? Sempre deixa ele fechadinho, porque o óleo é volátil, ele evapora no ar, então ele sempre tem que estar fechadinho. E aqui, gente, ó, em apenas 2 segundos ele já entrou no seu sistema límbico. O seu cérebro Exatamente. já reconheceu que algo muito poderoso entrou no seu corpo. Em 2 minutos ele já entrou nas suas células. Em 20 minutos, gente, isso é comprovado cientificamente. Tudo que a gente está falando aqui é ciência, não é conhecimento empírico, não, tá? 20 minutos, ele já vasculhou as suas células. Então, ele vai lá Olha que aonde maravilha. realmente precisa ser tratado. Por isso que a Olha que gente fala, maravilha. nossa, um olhinho desse aqui é tão poderoso, gente. Esse aqui é o de 100 ml, de 5 ml, tem Entendeu? aproximadamente gotinhas. E a gente tem o de 15 ml,
que é 3 vezes a quantidade, né? Tem aproximadamente 300 gotas, né? Então, esses óleos essenciais, é igual eu falei, uma única gota equivale a 27 xícaras do chá da planta. Então, a pessoa fala assim, nossa, é muito caro. Caro, gente, é o que aconteceu comigo, gastar o meu salário com remédio, com fisioterapia, com acupuntura, com neuro, com reumato, com internações, com injeções, com não ter vida. Não ter Isso é vida é muito que é caro. quem Muito, não investe com a saúde, investe com a doença. exatamente. Esse é um Ah, ditado muito duro, mas é muito real. muito, muito. Um óleo Um essencial é vidro desse aqui, caro, você usa, mas né, será Flávia? que... É, Um tá vidro desse sabe pensando, tanto que né? isso rende, né, Flávia? É, se um óleo essencial é caro, será que é barato ficar 2 meses e meio longe do filho? Isso é que é barato, né? Exatamente. Não tem preço, gente. Não tem preço Exatamente. que pague a nossa saúde. Não Quando a tem. pessoa, quando a gente diz, né, que ai, esse óleo aqui é muito caro, você está dizendo para você mesmo que você não vale. E você não Não, merece não, isso. você não merece. Gente, a gente merece sim. A gente merece viver. Deus nos deu a vida para a gente viver. Não foi para a gente ficar, né, sofrendo, angustiada, como a Inara citou, né? Enquanto nós estamos aqui conversando, existem milhares de pessoas que não vão dormir essa noite porque elas estão sofrendo dores crônicas. Exatamente, Flávia. Exatamente. Alguém tem Muito alguma obrigada, dúvida que quer Inara. perguntar, né, Gente, Flávia? aproveitem o chat, a gente abriu, né, aqui no... Vou até abrir aqui o chat. A Sandra compartilhou com a gente, eu fiquei muito emocionada. Olha aqui, minha idade, 43 anos, ela também teve fibromialgia, Jesus curou, a depressão me levou a ter muitos problemas de saúde, olha só, mas hoje ela está apenas com ansiedade e sobrepeso. Fibromialgia é terrível, ela falou, eu vivia dopada. Isso Exatamente. é E aí, vida, gente? Será que isso é vida? não é. Né? E ela falou, eu sei bem o que era isso que você passava, Nara. Olha Olha isso, só. gente. Mas É angustiante. a gente está aqui justamente porque nós estamos nessa missão de anunciar uma boa nova, né? Anunciar que há um recurso, há um meio, há um jeito, né, para a gente ter esperança de dias melhores, de qualidade de vida, né? Eu quero... Olha que bacana, né? Hoje, Deus me deu uma nova vida, né? Eu falo isso. Eu já fiz até um curso na igreja chamado isso, Uma Nova Vida. Que lindo, Inara, que lindo, parabéns, Inara, De parabéns. cuidada, hoje eu faço cuidados, né? Hoje Olha eu só, cuido de pessoas, eu oriento pessoas, e não tem nada melhor na vida, Flávia, de você depois ouvir um retorno. Poxa, Nara, exatamente. obrigada. Obrigada pelo aquele protocolo, obrigada pela aquela sinergia que você me orientou, obrigada, eu estou bem melhor, hoje eu estou sem dor, hoje eu consegui dormir, hoje eu... Gente, isso não tem preço. Não É tem. gratificante, eu agradeço muito a Deus, né, por essa vida, essa nova vida que Ele me deu, né, por hoje eu estar nessa missão do Terra, de cuidar das pessoas, de levar esse conhecimento cada vez mais para as pessoas. Eu falo muito que eu tenho vontade de gritar aos 4 ventos, A gente tem, conheçam os óleos essenciais, né, e a tem uma gente tem. rotina com ele, porque a diferença de você obter os resultados é justamente isso, sabe? É você estar usando os óleos essenciais, não é simplesmente pegar aqui, igual eu fiz, e cheirar, inalar e pronto, não. Né? É fazer um detox, é fazer a desparasitação, é fazer as massagens, é fazer as inalações, né? É se alimentar bem, é cuidar do seu corpo físico e espiritual, né? É Faz se parte de um abrir a uma todo. vida, né, Inara? Exatamente, exatamente. E eu ouvi de uma amiga outro dia, olha, eu achei assim, tão sábio. Ela falou assim, às vezes a pessoa pensa, né? Ah, Inara
perdeu tanto peso, a Inara ficou linda, né? Eu não vou conseguir perder peso como a Inara, porque eu não vou conseguir tirar isso, tirar aquilo, tirar. Aí ela falou assim, mas já pensou o quão bom seria se nós nos abríssemos para, em vez de tirar, a gente colocar? Olha que Olha só, coisa linda. eu vou colocar uma rotina de óleos essenciais na minha Sim. vida. E aí, E por é tão causa simples, disso, eu vou começar a tão dormir simples, melhor. é tão Simples. simples, tão gostoso. Aí agora eu vou colocar noites de sono. Em vez de noites mal dormidas, eu vou colocar noites de sono. E como eu vou dormir bem, eu vou acordar mais disposta. Então, agora eu vou colocar uma caminhada na minha rotina. E agora Exatamente. eu tenho vontade de comer melhor, então agora eu vou colocar mais alimentos saudáveis na minha comida. E a gente vai colocando coisas boas, colocando, daqui a pouco a gente não tem mais tanto tempo para aquilo que nos intoxicava. Olha só como a gente pode Essa pensar pegada. diferente, né? É essa pegada, Flávia. A gente começa, vamos nos abrir para a gente acrescentar. Porque se a gente for pensar em Exatamente. tirar, né, Inara? Ai, eu não consigo tirar o refrigerante. Não consigo, não consigo. Não, mas e se a gente não pensar em tirar o refrigerante? Se a gente pensar em acrescentar? Ah, eu vou fazer agora uma rotina em que eu vou beber mais chás, eu vou beber Sim, mais suco, eu vou comer mais fruta. A gente vai acrescentando, acrescentando, e acaba que o tempo, as coisas, né, para intoxicação, elas vão diminuindo, a disponibilidade que a gente tinha para se desintoxicar vai diminuindo, a gente vai desintoxicando. Né? Olha, exatamente. meu Deus, olha o que os óleos essenciais fizeram, né, pela Inara. E ela não é a exceção, ela é a regra. Com Isso é certeza. maravilhoso. Isso é maravilhoso. Quem não conhecia a Inara e me ouviu falando no início, né, que o testemunho da Inara, para mim, é um testemunho de ressurreição, agora entende por que eu falo isso. Porque não era vida, né, Inara? Não era vida, Flávia, literalmente. Não E era assim, vida. piorando gradativamente, né? Foram dos últimos dois anos para trás, foi que eu fui ficando muito mal. Muito, muito mesmo, ao ponto já de não andar, né? Então, não espere para ficar como eu fiquei. Eu Exatamente. esperei Não muito deixe tempo de para chegar cuidar de nisso. mim. Se você tem alguma dor, né, seja nas articulações ou no joelho, ou alguma condropatia, alguma artrose ou artrite, fibromialgia ou hérnia de disco, não importa, ou dor de cabeça, não importa qual seja a sua dor, procure um ótimo especialista, porque a gente aqui não está falando para vocês abandonar os alopáticos, os médicos, não. Eles também são canais de Exatamente. bênção para a gente. Eu sou muito grata a todos os médicos que cuidaram de mim, todos os fisioterapeutas, né? Eu sou muito grata, né? Só que o que acontece? Chega um momento que o nosso corpo não aguenta. Né? Então, se você precisa ir ao médico, vá ao médico. Se precisa fazer um exame, faça o exame. Se precisar tomar uma medicação, toma. Tem momentos que a gente precisa disso. Exatamente. Né? Mas Exatamente. o certo não é esse. O certo é esse aí é virar uma exceção. Igual agora. Exatamente. Agora, o que eu faço? Se eu estou numa crise muito séria, aí eu recorro ao hospital. Mas antes do hospital, eu uso óleo. Então, aqui em Exatamente. casa, é óleo para tudo. Sentiu uma dor de cabeça, é óleo. Sentiu uma dor no estômago, é óleo. Sentiu uma garganta doendo, óleo. Que O que eu maravilha. É isso fazia mesmo. antes? Estou com dor de cabeça, me dá aqui um remédio, pá. Né? E aí, Exatamente. só colocando. E aí, hoje a gente já faz o contrário. Os alopáticos, a medicina, é em último caso. Se não tiver dado um jeito, aí a gente vai. Usar os óleos essenciais junto com os medicamentos. Eu, por exemplo, tomava 17 medicamentos e eu fui desmamando eles ao longo de 5 meses. Chegou um ponto das clínicas me ligarem, Nara, cadê você? Que bênção, olha só. Tchau, tchau. Benção para vocês.
Olha só, que maravilha. Meu A Deus. gente tem que buscar mesmo se olhar e cuidar da nossa mente, né? Do nosso corpo físico. Isso é muito importante. Muito. É muito importante esse olhar para a causa, né? A gente vê que a especialização, não só da medicina, de todas as áreas do saber, ela acabou empurrando a gente para olhar muito a consequência. Eu vou no médico, dor de cabeça, remédio para dor de cabeça, né? Eu estou com dor na coluna, remédio para dor na coluna. Mas qual é a causa, né? Exatamente. Os E óleos se não essenciais, for na causa raiz, Flávia, vai não ser sempre um adianta. paliativo. Vai ser sempre um paliativo. Tem que ser encontrado a causa. Tem. E os óleos essenciais, eles vão lá procurar a causa. É uma ação que já foi diversas vezes comprovada cientificamente, essa ação inteligente das moléculas do óleo essencial, né? Elas Uhum. entram no organismo e elas vão varrendo, fazendo uma varredura, procurando as causas para que essas causas sejam tratadas. Né? Aí é Exatamente, por porque isso que começam a aparecer os resultados. os óleos essenciais é como se for o sistema imunológico da planta, que é extremamente semelhante com o nosso sistema imunológico. Por isso que é tão certo os resultados, né, É Flávia? maravilhoso. Gente, se deixar, dá vontade de ficar aqui o resto da noite. Meu Deus, como que cansa de falar da maravilha dessa, né? Não tem como. Mas vamos encerrar para eu conseguir fazer o arquivo, né, para subir lá para o YouTube. E aí, assim que ficar liberado e nada o link no YouTube, eu vou divulgar, para a gente divulgar. Quem não conseguiu assistir aqui no ambiente fechado do Google Meet, vai poder assistir lá no YouTube, que vai ficar disponível para todo mundo. Nara, muito obrigada, gratidão por você ter aceitado o meu convite. Nara, toda vez que você contar a sua história, eu choro. Não tem como, meu Deus, a gente não chorar, porque, meu Deus, né, assim, a gente fica pensando como que a Nara teve forças, né, como que você fica longe do seu filho, criança, a criança precisa muito de mãe, gente, né, e graças a Deus, né, que veio esse recurso para a nossa saúde, para que a gente tenha qualidade de vida, para que a gente consiga ter um estilo de vida saudável, e hoje está aí, né, com essa família linda que a gente mostrou aqui no início, 32 anos de casada, com certeza, né, com certeza, o casamento da Inara hoje está muito melhor que 10 anos atrás, com 20 anos de Eu estou casada. fazendo coisas que eu nunca fiz antes. Olha aí, eu lembro que uma vez eu precisei da Inara para um protocolo de fibromialgia. A Inara me responde com a ligação chiada. Eu estou aqui na beira da praia com meu marido. Coisa que ela não fazia, gente. Como é que viaja para a praia, gente? O dinheiro está todo dentro da farmácia, né? Trabalhando só para pagar farmácia. Então, graças a Deus, hoje não. Hoje a gente tem saúde. Puxa minha vida doidado. Exatamente. Glória a Deus por isso. Menina, olha só, né? Para vocês também. É isso mesmo. Todos nós podemos levar mais saúde para as pessoas, podemos trazer as pessoas a esse movimento de consciência que está conseguindo, né, Inara? A gente tem conseguido, nós fomos alcançadas por esse movimento de tomada de consciência e hoje trabalhamos para que mais pessoas como nós tomem consciência e a gente retome as rédeas da nossa vida. Fala, opa, não, peraí. Isso aqui não é uma informação, isso aqui é um desserviço que está chegando até a mim, eu já vou deletar isso aqui, né? Exatamente. A gente começa a filtrar o que a gente quer para a nossa vida, o que entra e o que não entra. Exatamente. Nara, muito obrigada, fica com Deus, muita saúde, muito sucesso, muita praia com o maridão, com a família. É isso aí. E muito obrigada, Nara, por estar aqui com a gente. Assim que subir o link lá no YouTube, eu mando para você. Um beijo, fica com Deus. Pessoal, muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada por estar com a gente aí até agora, né? Gratidão, Flávio, pelo convite. Sempre que precisar, pode contar comigo. Agradecer vocês que estão aí ainda ligadinho conosco.
Se puder me seguir lá na minha rede social, @InaraGarden, lá no Instagram, né? Nós também temos um grupo lindo de aromaterapia, onde a gente faz um cuidado ali todos os dias com as pessoas que estão lá, levando informações, testemunhos, compartilhando vida, compartilhando lives maravilhosas, né? Para que as pessoas tenham cada vez mais conhecimento desse recurso natural, né? E agradecer mesmo, de coração, agradecer a Deus pela minha vida, pela vida da minha família, por tudo que está acontecendo. E Graças a muito Deus. obrigada mesmo, Flávia. Uma boa noite mesmo para vocês. Boa noite, pessoal. Muito obrigada desde já a todos aqueles que vão assistir o vídeo que vai subir para o YouTube. Se inscrevam aí no nosso canal. Esse canal está começando, mas ele é todo para vocês, para divulgar muito conhecimento. A gente quer que muitas pessoas tomem consciência, né, de que nós podemos sim ter mais saúde usando recursos completamente naturais para isso. Um beijo e fiquem com Deus.